A partir do momento que se constitui a empresa, formalmente, portanto, deixa de se pagar IRS e passa-se a pagar, quer dizer, no fundo, IRC, que é o imposto, no fundo, das empresas, que incide sobre o resultado fiscal da empresa. E, portanto, é uma preocupação que todos devem ter logo desde o início, não é? Perceber, pelo menos, como é que funciona, que despesas é que fazem sentido estar na empresa ou não, que benefícios fiscais existem ainda antes, ou seja, ainda antes de estarem a constituir a empresa, informarem-se do que é que existe e de que condições é que têm que cumprir para beneficiar deles, porque depois isso efetivamente vai resultar em uma tributação mais amiga e, mais uma vez, dentro da legalidade. Advogada facilita. Conhecimento te evita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente pode. Com Ana Mendes Lopes. Olá, o meu nome é Ana Mendes Lopes e sou advogada de negócios digitais. Sejam muito bem-vindos ao Legalmente Podes. Este é um espaço onde a lei se torna fácil. Prepara-te para tornar o teu conhecimento numa vantagem estratégica do teu negócio online. E hoje temos aqui uma convidada. Temos uma convidada que vai falar não só para ANIs, aliás, não vai falar para ANIs, vai falar para ANIs que queiram constituir empresas num futuro próximo e vai falar para empresários com empresas já constituídas. Se estão a pensar em abrir a vossa empresa no ano 2026, então este episódio é para vocês. A nossa convidada, licenciada em Economia, diz-se consultora fiscal. Se já ouviram a expressão martelar a contabilidade, provavelmente foi da sua boca. Com alguma irreverência e ousadia, coloca o dedo na ferida do sistema, ensinando empresários a usar ferramentas legais de otimização do seu IRC. Como? Vamos descobrir. Claro que estamos a falar da Sofia Xavier, criadora do curso IRC Estratégico, um curso que já permitiu a muitos empresários pouparem importantes somas em IRC. Bem-vinda, Sofia! Obrigada. Gostaste desta apresentação? Sim, principalmente essa martelar a contabilidade. É tudo verdade? É verdade. É pôr o dedo na ferida do sistema? Sim. Boa! Então, Sofia, olha, a primeira pergunta que eu te vou fazer acaba por ser para ANIs, não é? Que ainda não abriram empresa, mas que já estão a perspectivar ou de alguma forma já têm essa intenção. E a pergunta é, em palavras amigas, o que é o IRC e porquê é que todos os empresários têm de lidar com ele? Então, a partir do momento que se constitui a empresa, formalmente, portanto, deixa de se pagar IRS e passa-se a pagar, quer dizer, no fundo, IRC, que é o imposto, no fundo, das empresas, que incide sobre o resultado fiscal da empresa. E, portanto, é uma preocupação que todos devem ter logo desde o início, não é? Perceber, pelo menos, como é que funciona, que despesas é que fazem sentido estar na empresa ou não, que benefícios fiscais existem ainda antes, ou seja, ainda antes de estarem a constituir a empresa, informarem-se do que é que existe e de que condições é que têm que cumprir para beneficiar deles, porque depois isso efetivamente vai resultar em uma tributação mais amiga e, mais uma vez, dentro da legalidade. Claro. Mas dentro do IRC existem diferentes taxas em diferentes situações, não é? Regiões, sim. Regiões. Sim. Queres falar um bocadinho sobre isso? Ou seja, o que é que pode mudar as taxas de IRC? Em geral, não tens que ter taxas decoradas, naturalmente, não é? Pronto, então, basicamente, o que é que muda as taxas? Porque isto, uma coisa é as taxas de tributação que estão na lei, não é? Que estão definidas na lei, e depois outra coisa é a taxa efetiva de imposto, que é aquilo que a empresa paga sobre aquilo que é o seu resultado. Isto pode ser agravado, por exemplo, pelas taxas de tributação autónoma, que são as taxas que incidem depois não sobre o resultado, mas sobre determinadas categorias de despesa, que são aquelas que estão ali no limbo, na área cinzenta entre o que é a esfera pessoal do sócio ou a efetiva atividade da empresa. Queres dar exemplos? Despesas de representação, ajudas de custo, gastos com viaturas, por exemplo, e isso e daquilo que temos visto, não só nos alunos do curso, como depois também clientes de consultoria, isso leva a que as taxas efetivas de tributação, portanto, sejam bastante mais elevadas do que Superiores. aquilo que é a taxa, A taxa normal taxa aplicável, nominal. claro.
Depois, que é que temos mais? Depois temos, lá está, a questão dos benefícios fiscais, que é aquilo que nos permite abater à coleta ou à matéria coletável por determinados investimentos que sejam feitos na empresa. Por exemplo, se eu capitalizar a empresa, consigo abater uma parte. Aqui, Da, sim, de deduzir da uma matéria parte. tributável. Se fizer investimento, por exemplo, num fundo CIFID, por exemplo, se alguém tiver aqui a pensar constituir, ou sei lá, um restaurante, ou um espaço de turismo, ou alguma empresa de serviços informáticos, portanto, há aqui uma série depois de códigos de atividade e de atividades que, quando estão a ser criadas de raiz e quando há aqui a criação de pós-trabalho com contrato de trabalho sem termo, entre outras condições, portanto, uma parte do investimento que vão fazer a criar essa empresa, a criar essa atividade, É conseguem recuperável. abater ao valor de IRC a Ok. pagar. Depois temos também aqui as taxas aplicáveis a territórios do interior, por exemplo, aquelas regiões há uma lista de regiões que são aquelas que se consideram, não é, As economicamente NUTS, mais não é? desfavorecidas É por, NUTS que ainda chamam? Já não. eh, Antes era a NUT 1, sim, NUT tem 2, já nudes, mas aquilo há mesmo uma está lista exaustiva, pré-definido. sim, uma lista exaustiva daquilo que são os territórios do interior, que tem taxas também de tributação mais favoráveis, mas isto não basta eu simplesmente abrir uma empresa com sede no interior, por exemplo, numa região autónoma, e Para depois não que, ter lá atividade claro. efetiva. Portanto, isto tem sempre que ser Então, avaliado. exatamente. Eu acho que então isso já Se é a estás a começar resposta de consultor, advogado, Sim, sim, o avaliado caso a depende, caso, depende. sim, 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 sim. então acho que tu já estás aqui a começar a responder à minha segunda pergunta, que é: Ok. qual a diferença entre um IRC planeado e uma contabilidade martelada, no fundo? Pronto, acho que um IRC planeado é um bocadinho isto que eu estou a dizer, ou seja, nós sabermos de antemão, ou seja, nós não precisamos ser todos fiscalistas, não precisamos ser especialistas em fiscalidade, não precisamos saber o código de IRC de uma ponta à outra do IRC de outros impostos, não é? Estou aqui a focar no IRC, que é mais a minha praia, mas precisamos de saber as bases, de saber o princípio. Porquê? Porque é o empresário que está no dia a dia no negócio, não é? Depois há muito esta confusão, não é? Entre contabilidade, fiscalidade, depois Sim, até e o parece empresário não quer ser nem gestor, nem um contabilista, nem contabilista, fiscalista, mas exatamente, mas a verdade é que é ele que está no dia a dia, não é? É claro, aquele que na toma a operação. decisão de alocar ou não aquela despesa, por exemplo, de comprar ou não aquilo pela conta da empresa, com fatura da empresa ou não, e portanto, sabendo isto de antemão, sabendo como estruturar estamos a falar mesmo em termos de estrutura legal de participações da empresa antes de a constituir, Claro, porque depois há aí regimes que são muito mais penalizadores em termos de tributação que deveriam estar a ser aplicados, em muitos casos não estão, e leva aqui a situações de risco fiscal, portanto, isto também ainda um bocadinho, agora acho que me desviei aqui um não, bocadinho não, do não tema. desviaste, no fundo, isto tudo para dizer que, na verdade, conhecimento, eu estou sempre a Sim, dizer isto, sim, conhecimento é sobre o poder, nosso sim, negócio sim, é sim, tudo. sim, sim, Porque sim, quando nós estamos a tomar decisões que não são decisões informadas, não é? Ou, sim, ou devidamente informadas, porque a informação está à mão de todos, não sim, é? sim, Depois a questão é de saber a que fonte e em quem a confiamos para nos sim, dar essa sim, informação. É o facto de nós não termos informação suficiente, já que formação não temos, por isso é que existem sim, fiscalistas e contabilistas, sim. para nos permitir então usar o IRC como, ok, é inevitável, temos uma empresa, em princípio vamos pagar IRC, E é não é? bom pagar, eu E estou é bom sempre a dizer pagar, isso, claro! é bom pagar, claro que custa, claro que dói, eu própria, não é, sabendo como é que Quem é que quer funciona, pagar impostos? Vamos lá dizer a custa, é verdade, verdade, ninguém, não mas é? sim, 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 mas Mas, é bom mas sinal. é bom sinal, e Sim, claro, sim, um IRC planeado pode ser até usado como uma ferramenta estratégica do negócio, não é? exatamente, Ou seja, exatamente. tu há pouco estavas a dar o exemplo, por exemplo, das empresas de informática, que é a tecnologia, a informática, não é? São áreas hoje em dia em desenvolvimento e há imensas empresas de consultoria Sim, informática. sim, sim, Se sim. calhar podem beneficiar de vários apoios que a maior parte desconhece. Então, e na tua opinião, na sequência daquilo que estamos aqui a conversar, porquê é que tu achas que existe tanto este hábito de martelar a contabilidade, de colocar Não é como... bem martelar contabilidade, Martelar é a inventar contabilidade, inventar despesas, é despesas, quase é inventar isso. despesas para, quase de forma artificial, se tentar reduzir o resultado, mas que depois não acontece por via disto que eu falei da tributação autónoma, não é? Porque era muito fácil então, não é? Eu inventar Claro. despesas até o meu resultado ir a zero e não pagar nada. Aliás, Mas alguém já pensou nisso antes e o código do IRC prevê precisamente essas questões, porque a não é? autoridade tributária, no fundo, já tem a escola toda
toda, não é? Eles melhor que ninguém conhecem as Exatamente. tentativas Por todas isso e não é por aí. E o que eu mais vejo é isso, é meter tudo na empresa. A empresa é quase uma extensão da vida. e não pode ser. Até porque há muitas empresas que na realidade são criadas para ser isso mesmo, não é? Enfim, sim. bem ou mal, isso depois já Sim. fica ao critério de cada um, Sim. mas e parece-te que as pessoas vão ganhando cada vez mais consciência da necessidade de ter este conhecimento. Sim, sem dúvida, sim. Sem Ou dúvida. seja, a ideia do empresário que não quer saber da contabilidade porque o contabilista trata, está a desaparecer essa figura. Não digo que esteja a desaparecer. O que eu noto é que efetivamente há uma maior consciencialização para a necessidade de haver esta articulação e esta sinergia, que nós no fundo trabalhamos em sinergia com o contabilista, em parceria, e esse é o objetivo. Portanto, muitas vezes vejo aqui quase os contabilistas reticentes em enviarem-nos informação ou com alguma coisa, mas não é, o objetivo não é esse. O objetivo é acrescentar valor ao cliente. O objetivo é fazer o cliente poupar dinheiro, não é? E utilizar os mecanismos legais que às vezes possam não estar a ser, usados. aplicados. Mas sim, vejo que efetivamente há uma maior consciencialização dessa necessidade e deles próprios depois proativamente já conseguirem ir à contabilidade com as perguntas certas para fazer e que depois no final tem este efeito esperado de conseguir poupança. tirar Sim, ali. sim. Olha, porque tu, claro, tu para além de teres o curso de IRC Estratégico, nós já vamos falar um bocadinho sobre o teu curso, no fundo a tua área de atuação está muito direcionada para benefícios fiscais. E não só. Mas quando falamos aqui da parte dos benefícios fiscais, tem a ver com benefícios fiscais que a lei prevê. Ou seja, tu não Sim. estás a inventar a pólvora, não é? Tu Não. estás, no fundo, a chamar a atenção para aspectos que a lei prevê, mas que naturalmente não são realçados pelo sistema porque não interessa, não é? Porque implica uma menor cobrança, se calhar uma menor cobrança de imposto. Eu não digo que não sejam realçados pelo sistema, portanto, eles estão na lei. Sim, claro, mas não há uma publicidade, digamos, Sim, sobre o que eu vejo um é que incentivo, vá. ainda há muito medo de se usufruir daquele benefício fiscal, porque aí se eu faço isso, a seguir vou ter uma inspeção da autoridade tributária, não, eu não quero substituir a declaração porque a seguir vou pagar uma coima, ou a seguir vem uma inspeção. Não, pronto, efetivamente, em alguns casos está a haver aplicação de coimas, lá está, mais uma vez, não é um procedimento, daquilo que nos estamos a perceber, não está a ser um procedimento linear da AT, portanto, uns casos vêm, outros casos não vêm, portanto, deve depender do serviço de finanças. A coima também compensa. Mas a coima são 90€, pelo amor de Deus. Isso. Temos que fazer esse balanço entre aquilo São que vamos... está a ser 93€, portanto, custo-benefício largamente compensa. Eu tenho aqui clientes que tiveram reembolso de imposto de anos anteriores porque apuramos um benefício fiscal que eles não tinham apurado. Num mês, ou melhor, nós fizemos a substituição da declaração, mais ou menos num mês eles tinham o dinheiro na conta, 20.000€. E estamos a falar se calhar de uma empresa com uma faturação de quanto? Para termos aqui Isso não é relevante. Não é linear, não é critério. Por acaso, neste caso, a empresa já tinha atividade, portanto, sim, já tinha aqui um volume de faturação, mas eu tenho caso de clientes que ainda nem sequer começaram a faturar, e já tem um bolo bastante relevante de benefício fiscal para usufruir no futuro. Portanto, isso não é condição. E este medo de que, e tal, vem uma coima, a coima estão a ser 93€. Para receber 20.000 não compensa? A coima compensa, não é? Não compensa. Claro. Não Claro é? que sim. Ou o medo de isso despoltar uma inspeção. Não há uma relação de causa e efeito, e é preciso também desmistificar um bocadinho isso, porque há mesmo este medo, há mesmo este... É medo mesmo. Sim, eu acho que, ou seja, existe muito aquela ideia de que a autoridade tributária, enquanto administração pública, está contra o contribuinte. Verdade. E é verdade, é que na maior parte das vezes... que tu queres substituir uma declaração de apuramento de imposto, quando é a teu favor, tu tens um prazo máximo de 2 anos e no segundo ano já é via reclamação graciosa, sim, que ou depois... se tu tiveres imposto em falta a pagar, a todo o tempo podes substituir, quer dizer, isto é logo uma lei de 2 pesos, 2 medidas, não há para onde fugir. Eu percebo e concordo. Nós, quando estudamos Direito Administrativo na faculdade, a primeira coisa que nos ensinam é assim, antigamente a administração era inimiga do administrado, mas hoje não. Não, hoje a administração continua a ser inimiga, até porque eu penso
que exato, é uma postura agressiva e pouco compreensiva. Claro que às vezes há inspectores que são super coerentes e que realmente. Mas o que eu sinto é que, aliás, as estatísticas dizem que nas reclamações graciosas, que é quando as pessoas reclamam administrativamente à autoridade tributária, os administrados normalmente perdem. Mas depois em tribunal ganham, não é? Sim, O que significa que na maior parte das vezes a autoridade tributária não está a agir de acordo com a lei, não é? Mas as pessoas com o medo da represália acabam por perder, muitas vezes. É o que eu estou a muito. dizer, não há uma relação de causa e efeito entre usufruir de um benefício fiscal e vir uma inspeção, entre substituir uma declaração de imposto ano anterior e vir uma inspeção, daquilo que temos visto. Não há uma relação. Há casos, sim, que têm vindo a ser aplicada a coima, mas lá está, mesmo assim, não é um procedimento transversal, não está a ser transversal, nem está a ser Sim, se uniforme. vier, vem, E não são é? 93 São 90 euros. euros. 90 euros acaba por ser redundante no negócio. Digo eu, não sei, claro que depende do negócio. Sim, mas sim, sim, quando mas estamos a à falar à partida sim, mas à partida, já sim, será. sim. Tiveste assim algum exemplo, sem nomear nomes naturalmente, Sim. algum exemplo assim chocante de alguma empresa que tenha conseguido uma recuperação extraordinária? Tenho casos de alunos que lá está depois do curso se aperceberam que afinal eu fiz isto, se calhar eu consigo recuperar aqui imposto e já apuramos e já foi uma poupança para aí de 50 mil euros. Ok, 50 mil euros é de 50 uma mil boa folga euros de de investimento. benefício fiscal. Tenho esse caso de 20 mil euros, depois tenho vários casos de clientes, mas aí lá está, é de CIFID, e aí os valores já são bastante mais elevados. Sim. Há o CIFID e o... Tens o CIFID, tens o REFAI, tens o ICE, assim os principais. Ok, o Depois, CIFID significa o quê? Sistema de Incentivos Fiscais e Investigação e Desenvolvimento Empresarial. Ok, e o outro? Regime Fiscal de Apoio ao Investimento. Ok, isso é difícil as pessoas perceberem isso efetivamente sem apoio. É difícil, não é? Ou seja, é difícil eu, como empresário, sem um apoio de um consultor, perceber exatamente. Pelo menos perceber, eu acho que aqui o básico é pelo menos tu perceberes, ok, eu vou criar isto, está neste CAI, portanto, se calhar tem aqui qualquer coisa, vou falar com alguém que me possa ver e direcionar isso, mas pelo menos perceber o que é que eu tenho que fazer para usufruir e as condições, e porque isto, lá está, mais uma vez, não há almoços grátis. Claro. Portanto, estes benefícios fiscais dependem de investimento prévio, dependem não é? de investimento e há uma série de condicionantes que têm que ser cumpridas. Portanto, isto também tem que ser dito. Portanto, não é idealmente tudo, isto é preparado, não é? tem que ser preparado, Porque, sim. ou seja, é muito mais fácil a pessoa ir fazer uma primeira consultoria com um contabilista, não é? Quando decide que quer abrir a empresa, se calhar é mais fácil preparar-se depois já para poder usar estes benefícios do que fazê-lo a posteriori. Sim, até porque muitas vezes, vou-te dar um exemplo, caso de CIFID, tu tens aqui duas vias que podes ir, ou efetivamente estás a desenvolver algo inovador interno, tens uma equipa alocada e portanto parte desses custos internos que estão alocados à ID tu vais abater por via de CIFID, ou podes fazer via investimento em fundos de ID, em que basicamente tens dinheiro disponível na empresa, imagina, sei lá, 50 mil euros, investes num fundo de ID e automaticamente sobre esses 50 mil euros estás a recuperar 32,5 em IRC. Tu, para beneficiares disso, tens que fazer o investimento até 31 de dezembro do ano. Portanto, senão para o ano seguinte já foi. No caso do REFAI, como obriga a criação de postos de trabalho com contrato de trabalho sem termo, portanto, se o investimento já tiver concluído, tu, naquele período de tributação, tu tens que criar postos de trabalho sem termo, portanto, se não tiveres isso... já é um critério, já é é um excluído. critério, Já excluído, ou se não és excluído, se quiseres o benefício, vais ter risco, se vier uma inspeção, provavelmente não vai compensar, não é? Claro. Portanto, isto sim convém ser acautelado, convém ser planeado, convém ser pensado, claro. Não é? Até porque às vezes, agora já não tenho a certeza que seja tanto, mas antigamente os empresários meio que arranjavam assim umas artimanhas, não é? Para conseguir lá estar a martelar a contabilidade e depois vinha uma inspeção e depois vinha um processo de devolução de verbas e depois não se devolvia e depois havia execuções fiscais. E quando há uma execução fiscal... Já foste. Por muita razão que as pessoas tenham, está a cair. Não, é que cair, depois não é mesmo isso. E acredito que aconteça um bocadinho na tua área, que é, se calhar, para não pagarem uma consultoria ou para não pagarem um serviço... Pagam a coima. Pronto, é que depois corrigir... É muito mais difícil, ou às vezes nem se consegue, do que proativamente. E às vezes até se consegue corrigir, mas aquilo que o cliente pagou para corrigir foi muito mais do que pagaria para se prevenir. Exatamente. E quando se previne-se em relação a muitas coisas, e vai estar a pagar uma coima por uma coisinha, uma frasinha da consultoria, pode dar 3 mil euros de coima. E às vezes são as pequenas coisas, e depois dizem assim, mas só por isto... É o que é. É o que é. É o que está na lei, não é? E cabe-nos a nós, enquanto empresários e empreendedores, informar-nos sobre as regras que temos que cumprir.
Vamos ter a informação perfeita? Não vamos, não é? Nós andamos sempre atrás da informação, porque as coisas estão sempre a mudar, mas, Sim, sim, sim. mas pelo menos uma informação básica. Pronto, é isso mesmo que eu defendo, é terem a informação básica para, perante qualquer decisão, perante alguma coisa que queiram fazer no negócio, soar ali a campainha de E calma perceberem, aí, calma se aí. calhar posso fazer isto de outra maneira, ou se calhar aqui isto não é muito boa ideia, tem ali este risco. Portanto, a ideia é um Exato. bocadinho também transmitir este conhecimento. Obviamente que ninguém sai do meu curso especialista em fiscalidade, nem é Claro. esse o objetivo, mas pelo menos terem noção do impacto de Das determinada suas decisão. decisões. Sim. Olha, então falamos lá um bocadinho sobre o curso IRC estratégico. O que é que os teus alunos podem esperar deste curso? Portanto, o que é que podem esperar? Como eu falei, portanto, o objetivo é passar precisamente aqui as bases de funcionamento do apuramento de imposto, portanto, taxas que existem, como é que é pago, que benefícios existem, afinal, quais são as despesas que se podem estar na empresa que não podem, aqui para esta questão do IRC. Falar aqui depois também que é um tema que vejo que ainda há muitas dúvidas, que é através da remuneração dos colaboradores, que há formas mais eficientes do que remunerar apenas em dinheiro, parte de tributação de dividendos, portanto, aqui é no fundo cobrir aqui as principais áreas chave E fraturantes, não é? sim, 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 que um empresário precisa de ter noção no dia a dia da empresa, porque é isto que eu digo, é o empresário que está no negócio e, portanto, é ele, no fundo, que cria a informação Claro, e que que depois vai gera e ser toma refletida decisões. nas contas e que vai ter reflexo Claro. no imposto. Portanto, Bateste aí num tema muito importante, que é a questão da contratação. Assim, contratar um trabalhador é fácil, não é? Nós chegamos, há um contrato de trabalho, depois Sim. por A mais B decide se é a termo, se é sem termo, mas até na parte da retribuição existem mecanismos fiscais Sim, legais, legais. atenção, que permitem com que o trabalhador ao final do mês leve mais dinheiro para casa. E a empresa poupa E a imposto. empresa poupa imposto. Sim. É imposto, IRC, depois também E a depois em Segurança Social. Pois. E portanto, eu estou sempre a dizer isto, que é, não raras vezes os clientes vêm até mim e dizem, eu quero uma consultoria e quero que me responda estas questões. E as questões que me dirigem não são para mim, são para o contabilista. Eu digo assim, olha, não, vai falar com alguém de contabilidade, não é? Vai esclarecer essas dúvidas e depois é que vem ter comigo, porque só faz sentido estar a tomar certas decisões depois de perceber se vale a pena ser ENI, Sim. se deve constituir uma Sim, empresa, em que sim. condições, em que território, não é? Portanto, isto Sim. tudo são questões que têm que se acautelar previamente. Portanto, constituir uma empresa a 31 de dezembro só porque, não é? Porque Só às porque vezes, sim. só porque sim, porque isto acontece, não é? Eu lembro-me que em dezembro, numa cidade onde eu trabalhava, em dezembro parecia que era o mês das empresas. De repente, toda a gente queria abrir empresas no mês de dezembro. Sim. Sim, é como eu de ligarem-me a 30 de dezembro porque está a acabar o ano e tem que fazer alguma coisa. Claro, e tem que comprar carros sim, para gastar. sim. Sim, isso também é uma questão, não é? Tipo, chega o Natal, compra muitas prendas para os clientes. Mas pronto, são coisas, não é? O Sim. sistema é assim, não é perfeito. Haverá sempre alguém Sim. que quer dar a volta e depois eu acho é que sinceramente não compensa andarmos sempre a pisar as linhas do sistema quando é tão mais fácil recorrermos a mecanismos lícitos para o Sim. fazer e que se calhar até acabam por ser vantajosos. Sim, não é? é isso. E lá está aí. Acho que é ter consciência de onde é que está a linha, não é? E até onde é que queremos pisar, porque Sim. podem querer correr riscos, tudo certo, desde que saibam o risco que têm dentro de portas e o que pode acontecer se houver uma inspeção. A decisão final é sempre do cliente. Sim, Eu sim, sempre digo, sim, e sabes o que é que eu faço? Faz o que entender. Conhece as vantagens, conhece as desvantagens. Exatamente, Agora é tem que mesmo fazer uma isso. ponderação e mesmo decidir. isso. É mesmo Não isso. é? Porque no final de contas nunca é o contabilista a decidir pelo cliente. Sim. É sempre o consultor, não é? Sim, Ou o sim, advogado. sim. É sempre o cliente. Eu tenho muitos casos de clientes que sabem e que nós passamos a informação, atenção, isto tem risco, eles querem ir, ok, tudo certo. Claro. É isso. E desde que vão informados, É podem isso, ir. é um bocadinho Olha, isso. Sofia, o teu curso de IRC estratégico não é um curso que está sempre à venda, não é? Tu Não. estás sempre em aberturas esporádicas. Sim. As vagas são limitadas? Não são limitadas, mas temos períodos em que o curso está disponível. disponível ou não, sim. E, por exemplo, se eu me quiser inscrever, ou se algum dos nossos ouvintes se quiser inscrever e agora não estiver aberto nenhum curso, tens alguma lista de espera Sim, disponível tenho das a tuas lista de redes? espera, sim, na minha página de Instagram está a lista de espera disponível. Quem estiver na lista de espera normalmente tem condições de acesso especiais, Boa. portanto vale a pena. Privilegiadas, portanto subscrevam. Exatamente. E normalmente estamos a abrir 3 turmas por ano.
3 turmas por ano, ok. Depois vamos deixar aqui a referência à página da Sofia, que é para ser mais fácil chegarem até lá. Olha, Sofia, eu acho que tu já sabes que nós aqui no Legalmente Podes temos uma rúbrica, que é a parte jurídica a sério Ok. do podcast, que é a rúbrica Legalmente Falso. Então, eu vou-te dizer duas normas, uma delas é verdadeira, a outra não. E tu vais ter que Ok. adivinhar qual é a falsa. Vamos a Ok, isso? certo. Preparada? Decoraste o código do IRC, não foi? Tudinho, uma Ok, ponta à então outra. pronto, acho que deves estar preparada. Então vamos lá. Legalmente falso. O Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRC, incide sobre os rendimentos obtidos, mesmo quando provenientes de atos ilícitos, no período de tributação, pelos respectivos sujeitos passivos nos termos deste Código. Ou, o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, IRC, não incide sobre os rendimentos obtidos através de contas marteladas, desde que o martelo utilizado esteja devidamente certificado na autoridade tributária. Parece Essa bem? Essa do martelo legalmente certificado está muito bom. Está bom? Está Então qual é, muito que é, qual é que é a falsa? Aí a falsa. A falsa. segunda. É a segunda. Boa, Sofia. Afinal, não é preciso saber o código do IRC de cor para responder a esta rúbrica. Olha, Sofia, para terminarmos aqui, que conselho é que darias aos nossos empreendedores que querem virar empresários e aos atuais empresários? É mesmo isso, é que tomarem as decisões de forma ponderada, de forma informada e planeada, porque isso pode Fazer toda a diferença. fazer toda a diferença e evitar muitas dores de cabeça e muitos riscos fiscais que temos vindo, lá está nos clientes que temos vindo a acompanhar, detectamos erros e riscos que, se calhar, se a coisa fosse planeada e feita de outra forma, não os teriam. Portanto, acho que isto faz mesmo toda a diferença. Portanto, a preocupação maior dos empreendedores é a partir de que momento, a partir de que faturação deve abrir a empresa, mas essa não deve ser a preocupação, é... Também, eu acho que Sim, também. também, Sim, mas sim, é sim, não sim. só quando é que me compensa abrir a empresa e em que condições é que Em me que compensa. condições, como é que eu vou estruturar em termos de participações sociais, em termos de atividade, o que é que existe, como é que eu depois Faz a gestão diária. fazer a gestão, afinal, o que é que eu vou poder meter na empresa, o que é que faz sentido, o que é que não faz. Portanto, esse tipo de questões, se eu vou contratar logo equipa, como é que eu os vou remunerar? Ahm, Portanto, tudo isso vai fazer a diferença depois no fim. Excelente, Sofia. Olha, parabéns por teres a ousadia Obrigada. de trazer estes temas para a praça pública, porque efetivamente acho que és uma voz muito ativa nesta, a chamar a atenção. Isto faz parte da a função social do consultor, não é? Que é explicar às pessoas Sim. que há formas de conseguirem usar o IRC a seu favor e garantir uma sustentabilidade dos negócios, não Sim, é? porque no fundo é isso, no fundo disso é que isso, não é? falamos. No fundo é isso, não é? Claro, ninguém quer abrir um negócio hoje para fechar amanhã, ou idealmente não se quer fazer Sim. isso. E portanto, olha, muito obrigada aqui pela tua participação Obrigada no eu. Legalmente Podes, está Obrigada. bem? Obrigada, Sim, Sofia. obrigada. E agora que chegamos aqui ao final do episódio com a Sofia, a pergunta que se impõe é: podes usar o IRC de uma forma estratégica no teu negócio? Legalmente podes e deves, mas naturalmente deves procurar conhecimento, deves procurar informar sobre os mecanismos legais a teu favor para que possas tomar decisões seguras, conhecedoras daquilo que são os prós e os contras e as consequências de todos os atos de gestão do teu negócio e, naturalmente, se essas decisões te puderem conduzir a uma poupança a nível de IRC, perfeito. Martelar a contabilidade não é usar o IRC de forma estratégica. Acho que é a conclusão que podemos retirar deste episódio. Se gostaste, já sabes, esperamos por ti no próximo episódio. Podes subscrever o Legalmente Podes nas redes YouTube, Spotify, Apple Podcasts e Podcasts e também seguir-nos nas redes sociais Facebook, Instagram e LinkedIn em Ana Mendes Lopes Legal. Obrigada pela tua participação. Conto contigo para o próximo episódio e bons negócios. O meu nome é Ana Mendes Lopes e este é o Legalmente Podes. Advogada facilita. Conhecimento te evita. Legalmente pode. Não há litígio que resista. Legalmente podes. Com Ana Mendes Lopes.